o que é o Web 3? Mas espera aí, o que afinal é o Web 1, Web 2? O que isso tem a ver com criptomoedas? Quer entender tudo isso? Então não perca esse vídeo. Roda a vinheta. Fala, galera! Bom, eu já estou esse ano em peregrinação. Eu fui para vários eventos, eu fui para o Blockchain Paris, né? Paris Blockchain Week Summit esse ano. Fui para Barcelona no Avalanche Summit. Agora, recentemente, eu fui no Permissionless nos Estados Unidos, buscando informações, conversar com pessoas e entender o mercado de criptomoedas. E o que mais tem se falado é da tal da Web 3. Mas o que afinal é o Web 3? Bom, eu já vi muita gente falando coisas interessantes. Não existe ainda, não me parece que existe uma definição formal, não existe muito bem o consenso entre o que é a Web 3. Mas eu escutei um podcast recentemente onde me pareceu a melhor definição. E ela veio do pessoal da Andreessen Horowitz. Para quem não sabe, Andreessen Horowitz é o maior fundo de venture capital de criptomoedas e que, semana passada, dia 25 de maio de 2022, lançaram o maior fundo de criptomoedas e Web3, um fundo de 4,5 bilhões de dólares. Isso mesmo, mais de 4 bilhões de dólares para investir em criptomoedas e Web3. E o mais interessante, esse podcast eu vou deixar na descrição do vídeo, foi um podcast junto com o Bankless, o mesmo pessoal que organizou o evento Permissionless em que eu estive nos Estados Unidos, e o pessoal do Andreessen Horowitz, eles têm um histórico muito forte, né? O fundador, né, do nome Andreessen Horowitz, o Andreessen é o Marc Andreessen, e o podcast foi com ele e com o Chris Dixon, que é sócio da Andreessen Horowitz também. Eu achei muito legal a visão deles, principalmente por causa do histórico do Marc Andreessen. Simplesmente ele passou por todas as fases de Web 1, Web 2 e Web 3. O Marc Andreessen, com 22 anos, lá no começo dos anos 80, ele foi o principal desenvolvedor do primeiro navegador de internet, browser. Aí hoje que você usa Mozilla Firefox, Google Chrome, Brave, ele desenvolveu o primeiro que chamava Mosaic. Logo depois, ele fundou, junto com outras pessoas, a empresa Netscape, que posteriormente foi vendida para AOL, American Online. E mais para frente, o Marc Andreessen fundou esse fundo de Venture Capital, e onde ele investiu em Web 2 e Web 3. Então, ele foi lá no comecinho na Web 1, ele ajudou a desenvolver, né, ele foi um dos principais desenvolvedores, se não o principal, dos navegadores Web 1. E eles desenvolveram coisas muito importantes também, como SSL, JavaScript. Praticamente, né, todo mundo, muitas pessoas usam JavaScript para sites na web. Então, assim, uma importância absurda no mundo da internet. E falando em definição, né, falei bastante aqui explicar quem era. Como que eles definiram, né, isso daí? Na verdade, foi o Chris Dixon que definiu, mas claramente eles compartilham da mesma visão. O Web 1 é a capacidade de fazer pesquisa, Google, ou mais antigo, quem tinha lá, né? Alta Vista, Yahoo. Então, o Web 1 permitiu democratizar a informação. Você podia ter informação a qualquer momento. Basta pesquisar no Google, por exemplo. O Web 2 seria a democratização da publicação. Ou seja, eu posso publicar Twitter, Instagram, Facebook. Agora, qualquer pessoa pode publicar para o mundo inteiro o que ela quer. Isso seria o Web 2. Já a Web 3 seria a democratização da propriedade, o que eles chamam em inglês de ownership. E isso veio com a blockchain. Com a criptomoeda, você consegue ter um ativo digital, né, um Bitcoin, um Ethereum, um Avalanche, e também os NFTs. E por isso, né, o Marc Andreessen comentou que eles levam muito a sério NFTs por causa desse conceito de propriedade.
ele mesmo acredita que a sociedade moderna só se formou, o capitalismo, nos séculos passados, depois que houve propriedades de terra. Então, ele vê muita semelhança, né, com esse capitalismo primordial com a blockchain, Web3, propriedade, ownership. Vamos dar uma olhada aqui no artigo para passar alguns detalhes maiores. Olha só que legal. É um artigo relativamente curto, tá, pessoal? Então, eu vou passar por ele aqui. Bem interessante, bem sucinto e muito direto ao ponto. Desde que começou a computação, os computadores dos anos 40, eles acreditam que existem ciclos de 10 a 15 anos. Então, nos anos 80 foram os PCs, onde as pessoas começaram a comprar os PCs, internet anos 90, computação móvel nos anos 2000, e agora eles acreditam que a próxima tecnologia, né, que estamos no meio desse processo, seria a blockchain, que chamamos de cripto ou Web3. Então, na definição deles, cripto e Web3, elas se misturam, né? Então, eles acreditam que esses ciclos, né, são eras de ouro, né, e eles acreditam que hoje nós estamos na mesma era, parecido com o que foi para a Web 2, 2009, 2011, com companhias como Uber, Instagram, Snap, por exemplo, né, a gente estaria numa era parecida com cripto e Web3. E aqui tem um anúncio do fundo. Olha só que interessante. Eles estão investindo em criptomoedas desde 2013 e agora anunciaram esse fundo gigantesco de 4,5 bilhões de dólares. Onde eles vão investir isso? Eles colocam em detalhes, tá? A maioria desses fundos, né, em startups, né, de vários estágios, né, mas eles comentaram no vídeo também que principalmente em estágios iniciais, né, seed, né, semente, onde pegar projetos que estão precisando levantar fundos. E olha só, Web3, games, DeFi, social media, né, mídia social descentralizada, né, identidade, Layer 1, Layer 2, pontes, DAOs, DAOs de governança, comunidades de NFT, privacidade, monetização de criador, que seria aqui a Creator Economy, né? Finanças regenerativas, novas aplicações, ZK Proofs, conteúdos descentralizados, criação de Story Creation e muitas outras áreas. Então, bem bacana ver que eles têm essa visão muito ampla. E uma coisa que eu concordo muito com eles também é essa visão de que quando você tem muitas pessoas dedicadas a resolver um problema, as criptomoedas, elas são permissionless, open source, qualquer pessoa pode chegar, desenvolver um código, um aplicativo em cima do Ethereum, do Avalanche. Então, quando você tem tecnologias que começam a atrair a atenção do mundo inteiro, a chance de você ser bem-sucedido é muito alta. E o Marc Andreessen fala que ele viu isso acontecer com a internet, né, com o Web 1, o Web 2, e agora com o Web 3, com criptomoedas, é muito similar. Existem, sim, muitas barreiras, como a escalabilidade. Hoje, vários protocolos estão tentando fazer isso ser mais escalável, né? Então, tem o Bitcoin, que ele é muito seguro e é lento, o Ethereum também tá bem seguro, mas lento, e aí tem propostas de escalabilidade. Ethereum 2.0, Rollup, Layer 2, Avalanche, que vem aí com uma solução bem interessante, que eu gosto também, com escalabilidade. E eles comentaram muito que é normal vir os críticos com uma lista, né? Normalmente os críticos chegam e falam, tá aqui uma lista de 10, 20 motivos por que não vai escalar, por que vai ser difícil, né? Por que isso não vai acontecer. Mas como você tem muita gente boa, grandes cérebros, gênios, vindo para esse mercado, para esses gênios, essa lista de dificuldades viram listas de oportunidades. Achei bem interessante. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi o Marc Andreessen comentando que lá atrás, quando eles estavam desenvolvendo ainda a internet, a interface ainda não era muito amigável. Eles tornaram isso mais amigável e começou a consumir muita banda. Na época não tinha banda larga. Então, eles melhoraram a experiência do usuário, porém não existia banda larga.
Então, muita gente falou, não vai funcionar. Isso lá, acho que 2000, 2002, não vai funcionar. Por quê? Não escala. Então, vieram empresas de telefonia, telecomunicações e conseguiram, né, fazer as bandas largas que existem hoje. Então, o Mark comentou que eles criaram um problema, né, antes da solução, que era tornar a internet mais amigável antes de existir, né, escalabilidade para a internet, lá há 20 anos atrás. E isso gera um paralelo muito grande, que eles falaram e eu concordo totalmente. Quando veio o Bitcoin e tal, escalabilidade, mas estão tentando fazer Layer 2, Lightning aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Usar o Bitcoin mais como uma camada de você, né, fazer o settlement ali, né, mas não usar tudo on-chain, usar off-chain para escalar. Ok, é uma tentativa, mas eu sempre gostei de também escalar on-chain. O Ethereum teve um exemplo muito interessante, por quê? Muita gente dizia que corretoras descentralizadas só iam existir quando tivesse uma blockchain mais escalável e tal, e que isso talvez não fosse possível. E então, o Hayden Adams leu um post do Vitalik Buterin em 2016 e implementou a Uniswap. Então, a Uniswap trouxe uma experiência muito boa, onde, né, de maneira permissionless, sem permissão, qualquer um conecta, por exemplo, sua MetaMask, consegue fazer um trade sem precisar se identificar facilmente. Então, o DeFi, né, vieram também Aave, Compound, Bank, plataformas de empréstimos, games, NFTs, tudo isso começou a ser criado parecido com o que foi lá no começo dos anos 2000. Criou-se uma experiência para o usuário. Hoje, o usuário de cripto mudou daquele desenvolvedor ou daquela pessoa mais nerd de computação para pessoas comuns e até artistas que começaram a vir, porém o sistema não comporta. Mas eles acreditam, e eu também, que como tem muita gente tentando diversas soluções, parecido com o que aconteceu com a internet, também vão encontrar uma solução de escalabilidade. E como vocês podem ter visto lá, eles investem em várias soluções de escalabilidade, Rollups Layer 2, e lembrando também que a Andreessen Horowitz participou da seed, eles foram um dos primeiros investidores do Avalanche. Então, assim, muita gente tem visão negativa sobre os VCs, né, mas eu acho que, como em tudo, né, podem ter fatos positivos e negativos, mas é muito importante ver, né, pessoas, o maior fundo de criptomoedas, de pessoas que gostam muito de open source, descentralização e estão investindo nesse mercado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 3 links que eu acho bem legal, né, que isso vem, né, acho que muita coisa do que eu estudei esse ano está compilado nesse vídeo que eu gravei e também, né, eu vou deixar o vídeo sobre o evento Permissionless, que eu participei recentemente, e também vou deixar o link do podcast do Bankless, com essa entrevista com o Mark Andreessen e o Chris Dixon, e também o texto com o anúncio aí do fundo de 4,5 bilhões de dólares. Então, assim, parece que estamos no inverno, no bear market. Aparentemente, sim, né? Tem muitas complicações acontecendo com o mundo, guerras, falta de liquidez, Banco Central americano subindo juros, porém, os desenvolvedores, né, dinheiro e investimento no mundo cripto não para de aumentar. Até a próxima, pessoal.